Olá, amigos. Eu sou Narciso Souza, pastor da Assembleia de Deus Unidade Plena em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Trago uma mensagem para vós que está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 1 ao 7, acerca de um diálogo que Nicodemos teve com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero citar algumas palavras de Nicodemos, que diz a Bíblia: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este veio de noite falar com o Senhor Jesus e indagou: Mestre, sabemos que és de Deus, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Ao que respondeu Jesus: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemo: como pode um homem nascer de novo já sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Isto é uma palavra, um jogo de palavras que o Senhor Jesus disse aqui. E esse jogo de palavras que Jesus falou está trazendo controvérsia até nos dias de hoje. Inclusive tem seitas que foram criadas a partir desse capítulo e esses versículos. Mas não foi ensinamento do Senhor Jesus a respeito disso. Porque quando Jesus ele disse que era necessário nascer de novo, ele explicou que aquele que é nascido da carne, ele é carnal, ele é carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, é espírito, ou seja, é espiritual. Se você prestar atenção, está escrito lá, com letra maiúscula, e o outro Espírito que está dizendo, nascido do Espírito é Espírito, ou seja, nascido do Espírito Santo, este é espiritual. Então tem que nascer do Espírito Santo, pela vontade de Deus e pelo querer do homem. Porque Nicodemos ele quis, ele foi até Jesus, ele quis, ele era um príncipe dos judeus. Tem alguém que diz: ele foi de noite por causa da sua posição social, por causa do seu cargo, porque ele era um homem poderoso, um príncipe, pode até ser, mas eu não sei se ele foi enviado por alguém ou se ele foi de livre e espontânea vontade, porque nós, prestando atenção no que está escrito, ele começa: Mestre, sabemos que és ensinador da verdade vinda de Deus. Isto é, ele sabia e ele estava dizendo em nome de outros que nós sabemos. Então não era só ele que estava sabendo que Jesus vinha de Deus para ensinar, para fazer milagres. Mas Jesus, olhando para ele, sabendo que ele necessitava de uma vida espiritual, porque ele era um mestre, um príncipe, ensinador da verdade, mas não era espiritual. Ele não tinha nascido do Espírito, ele tinha leitura, ele tinha posição, ele era instruído na palavra, no Pentateuco, ele traduzia as leis para a nação ali, mas não era nascido de novo. E Jesus viu essa necessidade dele e disse: olha, você precisa nascer de novo.
Então, esse diálogo que Jesus, ou seja, que Nicodemos teve com Jesus, é um ensinamento, um dos ensinamentos mais verdade, é uma verdade, desculpa aqui por gaguejar, mais importante dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, é o nascer de novo. A conversa com Jesus que Nicodemos teve ali, ora, Nicodemos era um homem religioso, conhecedor das Escrituras. Jesus mostrou que religião, conhecimento e boas obras não são suficientes para salvação. Não salvam, não são suficientes. É necessário nascer de novo. É necessário ter um Salvador. Esse Salvador, Jesus, o Filho de Deus. É necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo. O novo nascimento é uma necessidade nossa. É necessário nascer. Nicodemos era um mestre em Israel, né? Mas Jesus declarou que ele precisava nascer de novo. Imagine, né? Ele reconheceu que Jesus era um mestre. Ele reconheceu porque ele também era mestre. Porque ele é aquele que ensinava. Ele era mestre, era um príncipe. Mas esse príncipe reconheceu que Jesus era um mestre. Mas como que ele reconheceu? Pelos ensinamentos do Senhor Jesus. Ele já foi nos milagres. Tem pessoas, irmãos, que eles crê no milagre, mas não crê no milagroso. Quer o milagre, mas não quer aquele que é dono do milagre. Corre atrás do milagre a quilômetros, mas na hora de receber o dono do milagre, nega, não recebe. E Jesus falou: aquele que negar a mim diante dos homens, naquele dia eu o negarei diante do meu Pai e dos seus anjos, né? E essa pessoa que precisa nascer de novo. E o que acontece? Muitas pessoas frequentam a igreja, fazem boas obras, conhecem a Bíblia, mas não tiveram um encontro genuíno, verdadeiro, né, transformador com Cristo Jesus. Não tiveram ainda, precisa ter esse encontro. Você talvez esteja precisando desse encontro. Porque lá no capítulo, ou seja, lá no versículo 3, fala desse novo nascimento. O novo nascimento é uma obra feita pelo Espírito Santo. Aquele que nasce do Espírito é espírito, ou seja, espiritual. Jesus explica o novo nascimento. O novo nascimento acontece pela ação do Espírito Santo no coração do pecador. Então todos nós, pecadores, eu no caso, pecador remido, o que é isso? O pecador comprado e lavado com o sangue de Jesus Cristo. Acabou por aí? Eu sou um santarrão e tal? Não, mas eu sou pecador remido. E como é isso? Porque na Bíblia está escrito: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras continuamente no sangue do Cordeiro. Assim diz Apocalipse. Então, eu lavo minhas vestes espirituais, tenho que lavar minhas vestes espirituais todos os dias. Porque a minha mente é pecaminosa. A minha consciência, ela pode ser corrompida pelo pecado. E no momento em que eu reconheço que estou pecando diante do Senhor, então eu necessito profundamente me arrepender
e pedir perdão para que os meus pecados sejam lavados novamente no sangue do Cordeiro. Essas são as vestes espirituais. João 3,16, conhecido por muitos, até mesmo quem não conhece a Bíblia, mas sabe citar a palavra de Deus, essa palavra que o Senhor Jesus Cristo mencionou, que diz, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não basta saber que Ele existe, é preciso entregar a vida a Ele. A sua vida tem que ser entregue a Ele. E hoje é dia de abrir o coração ao arrependimento, arrepender-se dos seus pecados e receber a nova vida que está em Cristo Jesus para a vida eterna. Você deve compartilhar, você deve curtir, você deve inscrever-se, ou seja, você deve me seguir. Se você veio até aqui é porque você gostou, então clica no gostei, tá bom?